A nossa musiquinha sempre aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como estamos? Mais um dia de podcast aqui, mais uma quinta-feira que a gente vai estar junto com vocês falando sobre Mercado Livre, falando sobre marketplaces, falando sobre como as pessoas que operam esse grande sistema chegaram lá. E hoje eu trouxe um convidado especialíssimo, é um cara que eu conheci há pouco tempo, mas eu vi que manja muito de e-commerce, manja muito de comércio eletrônico, manja muito de marketplace. Inclusive, eu chamei esse cara para fazer um evento junto comigo no dia 22 de setembro de 2023, lá em Sorocaba. Então, com vocês, eu queria que vocês aplaudissem aí do outro lado da tela o Lucas da Rimmel Corp. Fala aí, Lucão! E aí, bom dia! Como é que você tá, meu querido? Beleza, Tudo bem? meu irmão? Tudo jóia, graças a Deus, estamos aí, né? Nessa selva de pedras, sobrevivendo. Então tá bom. O Lucas, ele é da Rimmel Corp. Isso. Ele tem um sobrenome complicado, não é japonês não, mas o sobrenome dele é complicado. Como é que é o teu sobrenome aí, Lucas? Cara, meu sobrenome, cara, ele abrasileirado, ele se diz Schwistenberg, né? Schwistenberg. É alemão, né? Você é de origem alemã. Sou de origem alemã. Isso. Na verdade, a família do meu pai, né, toda alemã, vieram pra cá em 40 e alguma coisa, antes da Segunda Guerra. E aí viveram no Sul, e aí a coisa foi crescendo, Veio pra cá. E aí vim parar pra cá. Beleza. Pouco tempo depois. Que top. Bom, por que eu trouxe o Lucas aqui? Não só porque ele manja muito de comércio eletrônico, de marketplaces, mas porque ele é um cara que tá somando muito nesse mercado corporativo de consultorias do Mercado Livre, um hall de pessoas no qual eu também estou incluído, mas o Lucas é um cara que tá junto com a gente, tá comigo, tá comprando brigas junto comigo, a gente tá comprando muitas brigas juntos e, como eu falei, vai estar comigo no Sorolands no dia 22/9. Lucas, conta pra gente um pouco da sua história, como é que você começou no comércio eletrônico, como que você se apaixonou por isso e como é que é a tua história, a sua trajetória até chegar aqui. Cara, vai contando um pouco aí. Isso tudo, cara, começa em 2012, 2013, né? Quando, na verdade, eu sempre trabalhei como técnico em informática, sempre gostei dessa coisa de informática e tal. E aí peguei, cara, e falei, não, eu preciso ter uma profissão, né? E quando foi mais ou menos nessa época, cara, a minha mãe, ela vendia remédio de emagrecer, cara. E aí ela tinha uns remédios milagrosos dela Isso lá. a gente tá falando de quantos anos atrás, Lucas? Estamos falando de 12, 13 anos atrás. 12 anos atrás, 13 anos atrás. Aí a minha mãe chegou, inclusive o site tá no ar até hoje. Ela pegou e falou assim: Lucas, eu precisava vender pela internet, cara. E era uma época que eu tava aprendendo a usar o Blogger, né, de uma maneira mais profissional. Pegava um template lá no Dreamforce, né? Aí vinha, importava e tal, pegava, fazia HTML e tal. E aí eu falei: não, mas vou aproveitar que eu tô mexendo com isso, eu vou criar o site para você, né? Não tinha muita tecnologia, só que o jeito que eu construí o site foi o jeito que, assim, eu fui descobrir muitos anos depois que havia muitas técnicas lá dentro que eu nem tinha percebido. Que você nem sabia que existia. Eu nem sabia o que eu tava fazendo. Você ia lá, colocava, eu aprendi desse jeito e vou colocar aqui e vou fazer. Né? Tipo, colocava, por exemplo, blog, tinha blog, tipo, olha, o que acontece com esse produto, como é que você emagrece usando esse produto. A interação do cliente com você. Exato, te traz engajamento, exato, que é pros dias de hoje, por exemplo, a exato. gente vai falar sobre isso. Exato, cara, e uma coisa que a gente fez na época, que óbvio que cada ano vai se atualizando, toda a construção do CEO da página, né? E acabou sem querer. CEO que ele fala não é CEO de chefe. Não é de chefe. operações. Isso. Não. A gente tá falando CEO de Search Engine. Search Engine Option. A gente tá falando Optimization, falando de Optimization, Search Engine Optimization. E aí, cara, o negócio, cara, a gente olhava lá os depoimentos e crescendo, o pessoal falando, quero comprar, quero não sei o quê. E aí o negócio foi tomando volume e tal, minha mãe foi vendendo pro Brasil inteiro e tal, e falei, cara, legal, achei legal isso aqui, mas eu vou continuar formatando meus computadores, construindo toda a parte de rede. Você trabalhava numa loja de informática. Então. Meu primeiro registro foi como técnico em informática, aí depois eu comecei a dar aula de informática, depois eu fui trabalhar como professor de informática, aí foi que eu comentei com você, falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, aprendendo Photoshop para dar aula de Photoshop?
E aí fui aprender Photoshop, Illustrator, fui aprender redes, fui aprender liderança, gestão, Windows. Porque quando eu entrei lá para dar aula, como a gente tinha um método, né, de curso, Sim. então eu tive que ficar 3 meses estudando. Então eu fiquei 3 meses ali sentado aprendendo. Você era o nerdão, então. Não, eu era o nerdola que ficava lá aprendendo, porque Certo. em janeiro eu começaria daí de fato dar aulas, né? E aí fui correndo, fui aprendendo e tal. Eu falei, nossa, o que eu tô fazendo na minha vida aprendendo Photoshop, cara? Mas eu gosto de formatar, eu gosto de rede, eu gosto de segurança, não sei o quê. E aí, cara, comecei a dar aula nisso, né? Fiquei um tempo dando aula nisso e tal. Fui aprendendo e fui formando outras pessoas, né? E aí chegou um momento que ficou muito incompatível de eu ficar lá na época. E eu falo que, assim, os ambientes eles são extremamente importantes, né? Para o desenvolvimento do seu trabalho. Sem dúvida nenhuma, é a sua trajetória, né? Exatamente. E aí, cara, aí eu aí me desliguei e falei, cara, não quero mais falar, não quero mais saber de trabalhar com informática, essas coisas. Eu quero abandonar essa área. Eu já estava com a minha esposa, ela é minha namorada ainda na época. E aí eu falei, não, cara, eu preciso arrumar uma outra coisa, vou para outra área. Aí, cara, eu virei atendente de negócios, cara. Cara, aquele cara que aprova o crédito do shopping, sabe? Você vai na Riachuelo, vai fazer um cartão. A moça fala, pera só um pouquinho que a central tá aprovando. Esse central era nós. Era você, entendeu? você era o cara. Você era o cara que via se o cara tava com Serasa, com SPC. Isso, pegava o foto. CPFzinho do cara, ver se o cadastro tá bom e manda bala. Isso, manda bala, exatamente. Só que acontecia, às vezes caía, né, o servidor. E aí tinha que conectar numa VPN e tal. E quando caía, eu já tinha essa desenvoltura malícia de conseguir já ajudar e tal. E aí o CEO da operação, o Flávio, olhou para mim, falou, cara, você tem uma habilidade legal com informática, né, cara? Falei, cara, eu trabalhei com informática a vida inteira, cara. E aí quis mudar um pouco de área para conhecer outra área e tal. E vim para a área de negócios. Assim, toda área que eu entrei, cara, eu sempre me esforcei muito. Então, cheguei lá, fui aprender documentoscopia, esse tipo de coisa. E aí ele olhou, cara, vamos deixar você mais assim nessa parte de suporte, cara? O que você acha? Falei, não, acho legal, cara, vamos desenvolver e tal. Ele falou, não, cara, eu vou te ajudar tal. Inclusive, eu cheguei pra ele e falei, cara, eu preciso casar, cara. Então, cara, na época você já você me ajuda. Na época você já queria arrumar problema. Já tava me ajeitando. Já tava se ajeitando pra arrumar problema. Aproveitar que a pessoa gostou de mim, né? Então já vou amarrar verdade, Tô brincando. Minha esposa é uma mulher incrível. E aí, cara, aconteceu que... Aí ele falou, não, vou te ajudar, né? Aí o Flávio foi, me organizou tudo. E aí comecei a trabalhar... 2 meses depois eu já era helpdesk, né? E aí eu trabalhava no helpdesk nível 1. Então eu era o cara que arrumava mouse, teclado... E aí fui avançando. E aí, cara, eu tava lá já tava trabalhando com a gestão de todo o ativo da empresa, de todos os gestão negócios. de seguranças, quer dizer, as VPNs, nas partes de sistemas, redes e tudo, você era o cara dessa empresa aí. Eu que mexia, e aí eu comecei a entender. A gente fazia análise de toda a transação online também. Então, compra de passagem. E aí eu fui conhecer o outro lado da moeda, né? Fui conhecer o lado da transação do e-commerce. Então, eu já conheci a parte de site, tudo, e aí depois fui trabalhar nessa parte de transação. Bom, então vamos entender aqui cronologicamente. Você não sabia nada, manjava um pouco de tecnologia, porque montava computador. Você montava seus computadorzinhos lá, um cara te chamou e falou assim, vem cá, faz análise de ficha cadastral. Exato. Da análise de ficha cadastral, o cara falou assim, pô, você é bom pra caralho. Você manja de informática. Você manja de informática, eu vou te promover pra você cuidar desse setor de informática. Primeiro eu comecei no helpdesk, né? Então eu comecei ajudando a galera que tinha problema na operação, o mouse que quebra. Tá. Depois eu fui indo ao ponto de começar a me conectar com o CPD. E aí você ficou gerente praticamente. Lá eu já era gestor, né? Gestor da infraestrutura. Já era gestor, né? da infraestrutura. Eu já fazia gestão de infraestrutura. Você já manjava dos bastidores pra caramba. Essa parte eu comecei a aprender muito, cara, porque era uma empresa aqui de Barueri, que foi pra Sorocaba, então eu aprendi muito essa parte de comportamento profissional, de como você se porta, como você manda um e-mail formal. Eu não tinha nenhuma noção disso, né? E aí, o CEO e o COO da empresa, eles me ajudaram pra caramba, sabe? Falaram, não, cara, é assim que manda o e-mail, é assim que você se porta, é assim que você faz as coisas. Nesse momento, era o teu mundo corporativo, era o que era o top pra você, era o que era legal. Pra mim já era maravilhoso, né? Eu gostava muito de trabalhar lá, e aí, só que infelizmente a empresa teve um problema, perdeu alguns contratos na época, 2015 para 2016. 2015 teve muitos problemas o país, né? 2014, 2015, 14, 15, 16, né? Tivemos inflação de 10,6. Dilma 2 foi bem ruim para todo mundo que fazia comércio e tudo. E aí, cara, chegaram para mim e falaram, cara, vou ter que te desligar,
com muita dor no coração e tal, porque a gente tá num problema financeiro difícil e tal. Mas pra mim tava assim, foi bem difícil no começo, mas mal sabia eu que tava começando, ia começar o melhor Uma capítulo da jornada minha melhor vida. ainda pra você. Exato. Eu sou músico também, né? Então, né, desde O pequeno que você eu toco... toca? Flauta? Cara, nada, eu toco violão, toco Toca teclado, violão, toco teclado? bateria, Caramba, toco meu. gente chata do lugar, Caramba. toco de tudo. Você é tocador, então. Eu não sou um quase músico, né? Tá Sou certo. quase À músico. noite você fica tocando, então. Não necessariamente. Tá Só na igreja. Tá certo. Então. E aí, cara, nesse meio eu fiquei desempregado. E aí, a minha esposa, ela olhou pra nós e falou assim, cara, enquanto você tá procurando emprego, a gente precisa se virar. E precisa ela viver. pegou, ela falou assim, não, eu vou começar a vender, vou fazer os bolos pra vender. E vender pra sobreviver pra mim não era muita novidade, assim, porque quando eu perdi Quando meu jovem. pai, né, quando eu perdi meu pai com 11 anos, tinha acabado de fazer 11 anos. E aí passou algum tempo e minha mãe chegou com uma maçãzona, uma travessa de maçã de amor, assim, e falou, vai, Lucas, sai pra vender pra você ajudar aqui em casa. Quer dizer, você já era vendedor raiz mesmo. Eu já era vendedor desde Então, sempre, né? Quando surgiu a necessidade, por causa até da tua falta Da de dificuldade. emprego, da dificuldade, tua esposa falou assim, meu, tua atual esposa, né? É. Na época namorada, não sei Não, como já é era que minha é. esposa. Já era sua Já era minha esposa. esposa. A gente já passou o primeiro perrengue junto. Já passaram a dor de barriga ali e falou assim, meu, puta, vamos vender isso aqui, bolo, o que que era? Era bolo, cara. Era bolo, salgado, kit Doce, festa. essas coisas. Aí, cara, a gente tem que se virar, cara. Assim, não dá pra ficar parado, né? E aí, então, como já vender pra mim já não era novidade, então eu falei, cara, vamos vender. E aí começamos a anunciar, Facebook, rede social. Porque é diferente quando você tá numa situação que você tem que vender. Né? Porque você não tem outra opção, Você né? não tem outra opção. Ouvir um não é muito difícil. Né? Não é que ouvir um não é muito difícil. É sobrevivência, né? Que a gente sempre fala, né? A galera que conhece a minha história também sabe que em alguns momentos, por mais que eu tivesse uma boa condição, eu tinha que sobreviver, né? Exato, cara. Porque, Exato. puta, num momento de quebra, que nesse caso aí é uma quebra, né? Uma quebra financeira. Quebra financeira. E você tem que sobreviver pra respirar e sair do lugar, né? Você tem que se virar. E você se vira de qualquer jeito. E não tem outra opção, ou você se vira ou você não come, né? E aí a tua opção foi pegar esses bolos e anunciar Facebook, Google Ads, o que era? Não, cara, nessa época eu fiz só rede social mesmo, trabalhando na rede social, tentando trabalhar ali um pouco de marketing de sensações, né, e tal, né, cortando coxinha no meio, mostrando recheio de bolo, como fazia bolo, tal. E, cara, eu pensei, falei, cara, ela tá vendendo esse bolo é bom, cara, esse bolo é muito bom. Cara, por que a gente não tenta colocar em ponto de venda? Ao invés de eu ficar vendendo só via encomenda, que a gente pega encomenda de aniversário e tal. Certo. Cara, comecei a correr atrás. Falei, não, cara, você não quer colocar o bolo aqui na tua loja, cara, pô, um bolo legal. Pô, você vai vender, vou te vender ele a R$4, você vai conseguir vender a R$7,50, R$8. Nós dois ganhamos. Dobrava tal. e já era. Cara, o que você acha? Não, traz aí, vamos testar, né? Aí um amigo nosso falou, não, traz aí, vamos testar. E a coisa começou a desenvolver, cara. Começou a desenvolver. E aí, nesse período, eu recebi um convite pra virar músico de vez. Né? Pra realmente assumir a profissão como músico. Né? Havia um projeto Sorocaba surgindo, né? De fazer alguns covers e tal. E aí era pra ganhar, na época, R$2.500, um super salário. Só que eu tinha que ficar 25 dias fora da minha casa. Porque tinha que ficar em turnê. Porque eu tinha que ficar em turnê. Certo. Falava, não, cara, você vem. E era assim, cara, eu preciso de você, eu preciso que você me dê a resposta até... Você tem 48 horas pra me dar a resposta. Caramba. Cara, assim, muito em cima e tal. E aí conversei com a minha esposa, eu tava louco pra ir, cara. Claro. Nossa, eu tava maluco. Falei, você é músico, né? Pô, consegui, né? Cara, eu preciso ir, Correi. eu curto. Aconteceu, Exato. Daí a minha esposa, muito sábia, olhou pra mim e falou assim, não, eu acho que isso não é pra você. E... Cara, eu fiquei muito maluco na época. Eu falei, não, tá maluco, eu preciso de dinheiro, eu preciso trabalhar e tal. E é legal, cara, porque eu e a minha esposa, a gente é muito parceiro. Só que assim, a gente se equilibra. Então, assim, eu digo que ela não só me completa, ela me equilibra. Porque senão eu sou muito pra frente. E ela é uma pessoa que, meu, ela pisa no freio. Ela fala, epa, calma aí, será que é isso mesmo? E vamos aí, pensar cara, de novo, né? Vamos repensar? Aí, na época, eu não sei se foi ela que me disse, alguém me disse, falou, cara, o inimigo do bom, o inimigo do melhor não é o ruim, é o bom. Porque você se acomoda, né? No bom você se acomoda, você não vai pra cima, né? Exato. Você fica suave e já tá beleza, ok, exato. Né? Já ficou suave. E aí, cara... Que é o que a maioria dos sellers né? Hoje exato. é um seller bom, cara, ele não quer ser um seller melhor, ele quer ser um seller bom. Você sabe por quê? Porque tem aquela coisa do propósito do negócio. Às vezes o negócio dele nasceu só pra pagar as contas. Então pagou as contas pra ele, tá bom. Zerou a conta. Você conta. entendeu? Zerou a conta. Você fica o quê? Confortável. Nós vamos discutir isso mais à frente, você vai ver. Isso.
O pessoal vai ficar com um pouquinho de dor de cabeça quando a gente começar a falar sobre Sim. isso. E aí, cara, eu peguei e falei, vou repensar. Falei, cara, minha esposa falou, realmente, ela tá vendo alguma coisa que eu não tô vendo. E aí, eu, com muita dor no coração, recusei o convite, falei, obrigado, por mais que eu queira, tudo, não vou aceitar. E aí, cara, 2 dias depois, um amigo meu me liga, um brother meu, falou assim, cara, você tá parado, cara, você trabalha com esse negócio de transação de comércio eletrônico e tal. Falei, cara, trabalhava, tal, mas era com coisa de TI, não é muito conectado. Falou, não, cara, abriu uma vaga aqui na empresa, tal, vamos começar um departamento dessa área, tal, você não quer vir conversar aqui? E aí, falei, claro, vamos. Tô precisando de emprego, cara, tô precisando trabalhar, então Vamos não posso entender, ficar parado, claro. vamos entender, a gente aprende, se vira, Sim. a gente se adapta. E aí, fui, cara, fiz a entrevista, e aí, cara, eu conheci um cara, assim, que, cara, foi um cara, assim, que me ajudou, assim, me ajuda até hoje. É o cara que é o meu mentor financeiro, é o meu mentor de negócios. Que virou mais do que seu amigo, né? Que virou mais do que meu amigo. Ele virou mais do que meu amigo. O Watson é um cara que entrou na minha vida e me lembro até hoje, conversei com ele, ele falou, cara, vou te apresentar a empresa. Aí me apresentou a empresa, aí sentamos de volta, ele pegou e falou assim pra menina do RH, falou, pode cortar, pode fechar a contratação, porque agora eu encontrei o cara certo. E aí, cara, cheguei lá, falei, o que eu preciso fazer? Ele falou assim, você precisa pegar esse catálogo e colocar no Mercado Livre. Então a tua vida de seller começou aí. Começou aí. Ele chegou, pegou um livrinho e falou assim, põe essa porra, anuncia essa porra aí no Mercado Livre. Anuncia aí, coloca isso aí no Mercado Livre, quero que você... Eu falei, mas cara, como é que funciona? Como é que é a taxa? Era empresa do quê? Cara, hoje é a maior distribuidora de peças para equipamento gastronômico do Brasil. Olha só, que cara, legal, cara. Sim, cara, lá eu brinco, lá é quase a minha segunda casa, assim, sabe? Lá foi um lugar incrível, é um lugar incrível, porque eu digo que a gente se modela muito ao ambiente, né? O ambiente, quando você tá num ambiente mais confortável, você fica confortável. Sim. Mas quando você tá num ambiente que a pessoa tá olhando para você falando, e aí, qual que é o próximo passo? Cara, não vamos parar agora, vamos crescer. E aí, cara, eu falei, eu sempre tinha essa coisa de querer uma nova profissão, porque até então tava indo no TI e tal, fazendo só TI. Falei, cara, eu olhei para aquilo, falei, cara, essa é a profissão da minha vida, cara. Isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer pro fim da minha vida. Eu fiz um acordo comigo mesmo, né? Eu até brinco. Falei, cara, eu olhei pro e-commerce, falei, cara, isso aqui agora tem que ser a profissão da minha vida, porque lá atrás já experimentei um pouco, vivi um pouco na transação e agora isso precisa ser minha profissão. E eu sempre coloquei na minha cabeça assim, cara, eu tenho que ser um dos melhores. Assim, a minha meta sempre foi essa. Então o que acontecia? Trabalhava das 8 às 6 e estudava das 7 à meia-noite. Era igual o Volney na época, né? Falei assim, pô, se tem tanto cara que vende, pô, eu tenho que ser um bom vendedor, porque senão eu não vou vender. Exato, cara. Exato. Vai ter gente que vai estudar, vai saber mais que você e você precisa se virar, precisa crescer. E não só isso, né? Você tem que até conhecer esses caras. Você, meu, o que você faz? Como é que você faz? Me ajuda aí, né? Como é que você faz? O que é? Aí, puta, na época, quando eu comecei no Mercado Livre, tem pessoas que falavam assim, Volney, coloca um template, né? É que você não deve ter pego essa época. Do HTML? Do HTML, né? Claro que peguei. Então, tem uma agência aí que quase quebrou, um amigo nosso aí que quase quebrou. Você, Márcio Fábrica Web, você quebrou quase todo mundo. Você tá no nosso grupo, você é meu amigo, mas você quebrou quase todo mundo. Não é que ele quebrou quase todo mundo. Era só ele, né? Só ele que fazia. Ele era o melhor dessa porra. Ele cobrava lá uma bolada, só ele fazia. E ganhava dinheiro. Você ganhava dinheiro, que eu lembro, Marcião. Ele já falou pra mim isso aí. Ele falou, nossa, Lucão, eu ganhava um dinheiro, cara. Meu! E aí o Mercado Livre mudou. E todo mundo conhecia ele. Quer dizer, os sellers top, todo mundo conhecia o cara, né? Conhecia ele. Eu fui conhecer depois. Aí, eu olhei para aquilo e falei, cara, essa é a profissão que eu quero para minha vida e é isso que eu vou fazer. Não mudo mais de profissão. Eu vou mergulhar de cabeça nesse mundo até eu conseguir ser bom. Foi isso que eu fiz. Então eu trabalhava o quê? Das 8 às 6, das 7 à meia-noite eu via tudo quanto é tipo de conteúdo no YouTube. E aí você virou o maior consumidor de conteúdos do mundo. Naquele momento eu era. Você tinha que fazer os anúncios e performar a loja do cara. E o cara era zero. Aí você tinha que falar assim, meu... Existem essas medalhas aqui no Mercado Livre, líder, Gold, Platinum. No mínimo, eu tenho que transformar esse cara em Platinum. Exato. Era a sua cabeça. A minha cabeça cara, eu preciso vender, porque se eu vender, eu vou ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro. E se eu ganhar dinheiro, eu consigo ter condição para estudar mais, para ter mais qualidade de vida. Para melhorar. E aí, cara, minha esposa é testemunha. Eu chegava em casa, YouTube. Como vender mais no Mercado Livre, como montar anúncio, como isso, como aquilo. E... cara, tentando sempre estudar. E aí, cara, eu comecei a ler, cara. Aí comecei a ler livros
E aí foi onde eu descobri uma nova paixão, assim, que é a leitura. Então, comecei a ler livros, cara, e eu olhava, meu Deus, como isso aqui tá disponível nesse livro e muita gente não lê. E comecei a ler Napoleão Hill, comecei a ler Al Ries, comecei a ler Você virou nerdão. gente. Não, aí eu fui pra dentro. Aí você caiu pra dentro. Fui pra dentro. Livros. Daí, cara, eu comecei a ler marketing, Loucura. design. Não, loucaço demais. Aí, só que, cara, eu tinha uma missão. Falei, cara, isso aqui precisa dar certo. E eu preciso. E aí, cara, eu comecei a ver o dono da empresa, né? O CEO da empresa. Eu olhava pra ele e falei, cara, eu preciso igual esse cara, eu preciso ser esse cara, eu preciso modelar esse cara de alguma maneira, eu preciso aprender com esse cara. Aí eu comecei a ter esse interesse de não só venda, né? Também, aprender como é que você vê margem, o que é margem, o que é imposto, o que é DRE, o que é esse tipo de coisa. Você não sabia o cálculo, não você sabia sabia nada. só anunciar. Eu só sabia fazer Mas você anúncio. não sabia o cálculo do negócio, E aí, quanto custava, quanto que tinha que vender, por que tinha que vender por que nesse tinha que preço. ser aquele preço? Então, tem algumas pessoas que tem uma escola onde, cara, profit first sempre. Então, cara, primeiro lucro. Então. Profit que ele fala é lucro, tá, gente? É lucro. Só pra saber, A gente fala. É um método de negócio onde o lucro vem primeiro. Sempre o lucro. Sempre né? o lucro. Ninguém. Só um parênteses aqui, pessoal. O Lucas, ele se acostumou a colocar alguns termos em inglês. Eu vou tentando traduzir para vocês aqui no meio, se ele não conseguir traduzir no meio da fala dele. Eu vou tentando traduzir, cara. Vou tentando traduzir. Por favor, porque a galera, não é todo mundo que tá escutando a gente que sabe os termos que você vai falar. Eu vou tentando traduzir eles, né, conforme vai. Então, cara, quando eu comecei a ter interesse nisso, cara, eu comecei a olhar pra ele e falar, cara, eu preciso fazer o que esse cara faz, eu preciso estudar, eu preciso entender como que esse cara gera um negócio. E aí, cara, pra mim foi um divisor de águas, porque a gente tava no mercado, a gente tá falando de um mercado livre 2015, 2016, entrada do mercado envios, né? O ME começou aí, né? Começou aí, 16. Então... aí depois de 17 veio... Acho que foi coletas, né? Não, veio altos, né? Veio classificados, depois coletas. E aí, cara... Eu brincava que era um olho no Mercado Livre e outro no Correios, né? Porque o cara ficava perguntando frete, eu tinha que estar contando frete o tempo todo e tal. Sim. E aí, cara, eu fui aprendendo, né? Fui aprendendo a desenvolver a desenvolver toda essa venda online, né? Como ela funcionava. Eu começava a ficar assim, falei, cara, que legal. E nos primeiros 28 dias de trabalho, cara, a gente vendeu 28 mil reais. 1.000 por dia, na média. Na média. E aí eu fiz, até então, o melhor salário da minha vida, cara. Eu tava muito feliz, cara. Eu tava, que legal. Cara, que animal, cara. Você era mercado líder no já, nos dias de hoje. Mês, já tava faturando o mercado líder, né? Sim. E aí, cara, começou... Cara, eu pegava o catálogo, daí... Você vai entendendo, cara, que você vai entendendo como você vai se comunicar com o seu cliente. E você né, vai entendendo o poder da constância do anúncio, né? Exato, porque cara. o que você tá falando aí... eu dou sempre várias dicas aqui quando a gente vai conversando com os caras, porque assim, você que tá aí ouvindo, você vai pegando os insights aqui do que a gente vai falando. Olha só, ele não sabia, mas se ele anunciasse diariamente e tivesse um faturamento constante, ele estaria desenvolvendo uma técnica de venda que não ter ruptura, exato. E ter constância. Construção de ad rank, né? O tempo todo, ad rank. Construção de ranqueamento. Exato. Ad rank que ele fala é ranqueamento de anúncio. Exato. E aí, cara... Porque o catálogo era muito grande. Então, cara, todo dia eu ia lá, o que eu fazia na época? Eu pegava, olhava. E umas coisas que, cara, umas coisas que eu não tinha nem noção do que eu tava anunciando. Né? E você não sabia nem o que fazia. Eu não tinha nem noção, eu não sabia nem o que fazia. Daí eu conversava com o Gilberto, amigo meu brother, falava, e aí, cara, o que isso aqui faz? Ele falou, cara, isso aí, cara, ele corta o frios e tal. Eu falei, nossa, que massa, cara, vou anunciar. Aí você ia lá no descritivo e, essa porra aqui corta o frio assim, exato, assado, tipo, empolgado. Empolgadaço. Falei, cara, você tem que ter isso aqui da sua mercearia, como cara. Como se você falasse pro cliente, assim, vem cá, olha, leia essa aqui, ó, isso aqui corta assim, assado, corta fino, corta grosso, corta de lado. Faz, cara, isso aqui vai fazer você ganhar tempo e tal. Uma coisa que a gente sempre, quando eu estudava Photoshop, a gente sempre tem a teoria de design, que é construa qualquer design para uma pessoa que tenha dificuldade de entender, ou para o mais preguiçoso, ou para a pessoa que, assim, para mais ignorante no sentido de conhecimento. A foto constrói o anúncio, né? E você beneficia todos os outros, né? Então eu sempre pensei assim. Então eu sempre pensava, cara, se eu sou um dono de uma mercearia e vou comprar isso, o que eu preciso saber? Se dá certo na minha máquina, qual é o tamanho da lâmina? E aí, cara, eu começava a fazer isso.
né? Então, eu sempre tava pensando dessa maneira, né? Como eu estudava Photoshop, então eu falei, cara, eu preciso dar alguma maneira de que aquilo que eu aprendi lá atrás possa somar agora. Qual que é o insight que eu tô querendo colocar aqui pra vocês disso que ele tá falando? Vocês entenderam? As pessoas sempre me perguntam, assim, Vão, que nicho eu começo? O nicho que você tá acostumado. Porque quando você tá acostumado a falar sobre certo produto, você consegue fazer isso aí. Ah, isso aqui corta assim, corta assado. Você sabe... Por exemplo, eu sempre falo, né? É muito fácil pro Volney vender pastilha de freio, amortecedor, coisa de carro que ele adora. Uhum. Mas eu não sei vender lingerie, eu não sei se a teta é grande, se a teta é pequena, se é ruim, se tem o bojo, se tem o aro embaixo da teta. E hoje, nós, como consultor, nosso desafio é esse. Né? Esse é um grande Esse é o desafio nosso que desafio. temos, né? Cara, eu acho que, assim, cara, na escolha do nicho, cara, é fundamental, cara, você trabalhar naquilo que você tem autoridade, cara. É isso. Se você Aquilo não que você conhecer tem o que você autoridade. fala, você não consegue escrever, né? Até porque, cara, você transmite essa autoridade. Perfeito. Porque o ângulo que você vai pôr a foto, o que você vai descrever do benefício do produto, isso, cara, ele transmite autoridade. Transmite muita autoridade. Então, quem tá lendo ou quem tá vendo as fotos, automaticamente já meio que começa a construir na cabeça dele de que aquela pessoa entende do que ela tá falando. Perfeito. Então, cara, se você vai num negócio que você não entende, você se torna muito genérico, né? E aí, como é que você vai querer ser acima da média sendo genérico? Generalista não é melhor do que ninguém, Generalista né? não é. Ele é generalista. Ele é apenas Ele é a mais média. Ele é mais um da média. Então, cara, tive que, assim, parar, ir pro estoque, aprender. E entender com o cara. O cara te Entender. ensinava o que você fazia. Exato. Eu tinha que chegar lá no estoquista e falar, e aí, cara, o que essa peça E faz? aí, esse negócio aí que você cresceu, virou Platinum nessa loja? Essas contas viraram Platinum em um ano. Olha que beleza, virou Platinum então. Platinum Então você chegou no auge. 2016, final de 16 eu já era Platinum. Já era Platinum. Já cuidava de conta Que Platinum. top. Então vamos entender. Eu falo que eu sou Platinum há 15 anos, o Lucas, então, tá Platinum há pelo menos 9 anos. 7 anos, 7 7 a 8 anos. 7 a 8 anos já. Olha que legal. Então era legal, porque ainda você ia na página do vendedor, né? Aí aparecia lá os produtinhos que ele tava anunciando. Tantas mil vendas, a reputação, a medalhinha do Mercado lado. Líder Platinum. Era diferente do que é hoje. Né? Né? Um pouco bem diferente do que era do que é hoje. E aí, cara, nesse meio tempo, como a empresa, o dono da empresa tinha várias empresas, e tem até hoje, ele falou, cara, eu tenho uma outra empresa que não tá vendendo, cara. O que você quer fazer? Você quer ficar aqui onde você tá? Ou você quer trabalhar essa nova linha? Eu poderia ter falado assim, com a cabeça de hoje, falava, não, cara, vamos contratar 2 auxiliares e eu cuido das 2. Mas eu não tinha essa noção. Falei, aí eu olhei, cara, e era itens assim de decoração, produto caro, americano, que veio pro Brasil, tal, conceito de produto americano que vem pro Brasil, que lá aí já era muito caro e eles conseguiram trazer um preço legal. Falei, cara, eu vou vender mais. Se eu vender mais, eu ganho mais. Então, cara, eu vou pra essa operação aqui agora. Largou. Cara, daí saí, fui pra lá pra montar de novo do zero. Aí, cara... Foi mais fácil, né? Porque foi mais você já sabia rápido. o que fazia. Foi mais rápido, foi bem mais rápido. Por quê? Porque aí, cara, eu já tinha mais ou menos a noção do que eu tinha que fazer. Cara, é pegar o catálogo todo, entender o que eu tô vendendo. E aí, cara, eu entrei no primeiro desafio, assim, falando com o Marketplace, é vender high ticket, vender produtos de valores mais altos. Mais altos. Produtos de 3, 4 mil reais, sem ME2, né? Sem mercado envios. Sem mercado envios e diminuindo o máximo possível o turnover desse produto. Exato, né? cara. Porque Isso diminui o máximo da fricção. Você ferrou. Quando eu falo turnover é RMA. Retorno de mercadoria adquirida. Retorno de mercadoria adquirida. Então ele tinha que vender a venda bem feita. Não a venda que o cara vai vender e fala assim, não gostei dessa merda, vou devolver. né? Porque se você vender 30 mil, voltou um, teu RMA é 10%. É isso aí. Então, extremamente alto, né? E aí, cara, eu falei, não, vamos fazer. Aí comecei a anunciar de novo os produtos, daí fui aprimorando o jeito de anunciar, e aí já, cara, como eu sabia Photoshop, então, cara, eu tirava uma foto, recortava o fundo, e aí colocava alguma informação em texto e tal, cara. E a galera falando que 2019 isso era novidade, 2018 eu já fazia, 2017, 2018 eu já fazia isso. Sim. E colocava, olha, essa grelha aqui é de tal coisa, olha, esse material aqui é de inox. E aí, olha, aí colocava uma descrição e falava da loja. Eu queria fazer HTML, não conhecia o Márcio, aí fui tudo. Falei, cara, tem que convencer escrevendo. E aí fui aprendendo, né, como buscar os termos, como que funcionava a pesquisa no online e tal. E, cara, e aí essa conta também foi um sucesso, cara, porque
Aí, porque já era ticket alto, né? Então, automaticamente Era fácil, você tinha né? faturamento alto já. Porque na época não tinha também esse negócio de você ter tantas vendas, só precisava ter o valor, né? Bate o valor, É. 100 e poucos mil. E É. aí pegava e, cara, sucesso, cara. O negócio indo bem, aí começamos a vender. E aí, cara, eu comecei a ter contato com um pouco de importação, né? Porque até então a gente a empresa tem o funcionário, só que, cara, às vezes ele tava muito acumulado e tal, e como era outro CNPJ, daí o dono falou pro Watson, né? Falou: olha, cara, dá uma pesquisada você aí, cara. Ajuda a gente. Fala inglês? Falei, a little bit, né? Aí, Eu dou uma arranhada, né? eu não morro de fome, né, cara? Sim. E daí ele falou: vai, se vira. Vai lá, pesquisa produto. Cara, e aí pra mim abriu um mar gigantesco de oportunidade, né? Aí foi uma nova virada de chave pra você. Foi uma nova né? virada de chave. Porque aí, cara, foi várias viradas de chave. Essa de você já começar. Sabendo o que vai fazer. Sabendo o que vai fazer, mas você sabia a parte operacional, não tática e nem estratégica, né? E aí eu fui aprendendo essa parte tática também, estratégica, né? E aí isso me possibilitou fazer muita coisa. Mas naquele momento, eu estava aprendendo que havia um mar de oportunidade dentro da China, que pouca gente trazia para o Brasil até então. Cara, eu falei, cara, vamos começar a trazer, cara, vamos começar a testar. Aí o que eu comecei a fazer? A gente começou a comprar itens do AliExpress mesmo. Pagava um boleto lá, chegava aqui, anunciava. Dali uns dias chegava, Chegava, anunciava, vendia rápido. Opa, vendeu rápido, vamos importar. Você não era o primeiro que começou a fazer isso. Muita gente faz isso. Eu fiz isso por algumas vezes cara, também. Às vezes assim, cara, às vezes até indico o cliente testar produto assim, cara, porque testa com margem, cara. A gente até tava falando nos grupos de consultoria que a gente faz, que a gente ensina como faz isso, né? A gente dá porque o cara às vezes vem com essa ideia de não, cara, vamos escalar com margem negativa, o importante é valor de mercado e tal, mas se não tem alguém pagando a conta, isso não existe. Então, aí eu falei, cara, mas se você testar esse produto aqui no AliExpress, você viu lá, eu falei pro cara, falei, olha, se você comprar isso aqui, você vai vender a esse preço aqui, descontando imposto, você tem 23% de margem bruta. E aí? É bom, né? Cara, se você tá testando ganhando dinheiro, já, cara, não é melhor? Claro que é. Porque é o que a gente vive discutindo. Já ensina fazendo certo, né, cara? E outra, a gente vive discutindo. O que é resultado? Resultado é faturamento? Não. Resultado é quando você coloca no bolso. Resultado é dinheiro que você ganha. É dinheiro que você ganha. Limpo, todas as despesas pagas. O cara que faturou 20 mil e teve 0 de margem, o cara que faturou 5 mil e teve 10% de margem, o resultado do cara de 5 mil foi melhor. Não tenho dúvida. Você entendeu? E a gente até, vira e mexe, a gente fala que a gente lida com empresas que faturam milhões. Sim. E a gente vê, putz, não é incomum a gente ver empresas que o resultado final na última linha é 3%. Exato. Né? Exato, 3%, 2%. Já vê a operação de venda ser 1%. Como é que vira um negócio desse, né? Com 3% pro dono, pro cara que injetou dinheiro? Cara, é muito difícil, cara. É muito difícil. Você não tem margem de manobra, né? E a gente vai poder se aprofundar um pouco sobre margem de manobra mais pra frente. E aí, cara, comecei a importar o D, cara. Nossa, eu comecei a encontrar fornecedor, cara, e às vezes era trading, e aí achava que era fábrica, que era trade, ainda tava pagando caro, sim, mas trazendo produto ali com 80%, 100% de margem. Mas já tinha margem, já sabia. E aí, cara, já chegava assim, chegava com a planilha assim pro WhatsApp, ó, WhatsApp tá aqui, ó, nossa, estudei esses produtos aqui, vê o que você acha e tal. E aí ele falava, olhava assim, confiava no que eu tava falando, porque ele percebia que eu tava estudando muito, que eu tava estudando muita coisa. Não tava falando besteira, não tava falando cagada. Não, né? Não tava falando mais, não tava só falando groselha, tava realmente estudando, falando, olha, isso aqui vai dar bom, isso aqui. Eu cheguei pra ele uma vez, cara, em 2018, falei pra ele, cara, a gente precisa ter trust points, que a gente chamava na época. Que o que é? Nada mais é do que essas logísticas terceirizadas que existem hoje no mercado. Sim. Então, em 2018 eu já tava falando isso pra ele. Então, porque a gente tava estudando o mercado, eu estudava, continuei estudando, porque o que eu percebi? Que o conhecimento me libertou, cara. Que o conhecimento me tirou do lugar onde eu estava. E te trouxe para um lugar muito acima. Quer dizer, a tua construção como consultor que é hoje começou já nessa época. Nessa época. A gente sempre fala em tentativa e erro das coisas, mas nada mais é do que uma tentativa e erro que aconteceu. Porque você foi testando. Isso aqui é cagada, eu não vou fazer. Isso aqui é cagada, eu não vou fazer. Mas hoje você tem meio que uma cartilha mental. Exato. Eu sempre falo que se eu subir qualquer loja, hoje eu consigo chegar a platina em 90 dias com dinheiro. Mas. Com certeza. Porque você sabe tudo que você tem que fazer. Você sabe o estágio, cada estágio. É isso. O que você tem que fazer em cada estágio. Então. E eu comecei a estudar muito, cara. Mas assim, até hoje eu estudo, cara. Até hoje eu estudo. Porque hoje a gente brinca aqui. A gente é consultor, mas a gente também é gestor. Então, sim. Então a gente tem que desenvolver novas habilidades, né? E aí.
fui levando as planilhas e tal. Falei, olha isso aqui, cara, isso aqui não tem no Brasil, cara, isso aqui é novidade e tal, tal. Aí a gente acertava e errava. E aí o que é legal pra mim, que eu achei assim, que me deu esse voto de confiança foi, dos itens que eu trouxe, que eu cotei pra trazer, alguns deram errado. Deram errado. Nossa, eu brinco que a gente tinha um avocado slicer, né? Que é o cortador de abacate e tal. Falei, nossa, eu não como abacate, cara, mas isso aqui vai arrebentar de vender. Cara, 5 anos de aging. 5 anos esse produto ficou no estoque, cara. E não saiu. Não, multiplicava. Você olhava na planilha, tinha 10. Aí você olhava de novo, tinha 50. Falei, caramba, tá multiplicando isso aqui. De onde veio essa porra, né, meu? Tá brotando, aqui, cara. Tá brotando do ralo essa porra. O Watson olhava pra mim e falou, cara, eu vou te pagar em cortador de... Eu brincando comigo, brincando, claro. Mas ele olhou, cara, e falou assim, não, cara, tá tudo bem, cara. Quem é criativo tem que ter sua chance de errar. Mas de novo, né? A gente fala sobre tentativa e erro. Não são todos os produtos em todas as contas que rodam também, né? Não vai rodar. A gente até falou sobre isso, né? Porque, por exemplo, pô, eu tenho uma conta de papelaria. Se eu colocar o produto de eletrônico na conta de papelaria, não vai. Difícil, demora, né? Demora. Você tem o tráfego qualificado orgânico. Então... isso. O multinicho funciona no hype, mas no produto específico é difícil. É difícil, né? Depende também. Depende muito da procura, né? Porque às vezes você tá com a gente fala sempre de produto sazonal, por exemplo, o spinner. Aí, na época que foi o spinner. Não, mas esse aí voou pra todo mundo. Né? Então, o que acontece? Mesmo que você colocasse que não fosse a sua categoria, vendia. Então, tem esses pontos. Óbvio que quanto mais qualificado o tráfego mais você converte tanto na primeira e na primária e na secundária, na venda assistida, né? Então, cara, isso é comprovado, cara, escala mais rápido. Mas, cara, o que eu vivo falando cara, às vezes a pessoa, óbvio que é muito legal você começar num lugar que você tem muita autoridade. Só que você tem que pôr na cabeça que você tá comprando dinheiro e vendendo dinheiro. Esse tempo todo. Então, vai ter momentos que vai aparecer alguma oportunidade que tá fora da tua vertical. Mas, pô, você vai falar, pô, mas eu tô analisando essa oportunidade e ela vai ser uma oportunidade. Vou pegar e vou testar. Aí vai dar certo. Mas não significa que vai dar certo pra todo mundo também. Sim. Né? Porque a gente tem aquela coisa de que, olha, fulano fez assim, deu certo. Vou copiar e vai dar certo. Não, cara. O cérebro, ele precisa entender que ele vai construir a história dele, do jeito dele, nas decisões dele. Então, a gente usa tudo que a gente ouve como parâmetro de decisão, mas não para você copiar aquilo. Porque eu vi falando, fulano apresentou um produto curva A, maravilhoso, tal, top sell. Mas, cara, daqui a pouco ele não vai ser mais. Porque todo mundo vai comprar, aí vai começar a queimar o mercado. E aí, desse negócio aí, você conseguiu fazer alguns produtos campeões? Fiz vários, cara. Fez vários. Fiz vários, mas por quê? Cara. Porque você ficou testando, não é isso? Teste o tempo todo. Teste AB, toda hora. Esse deu bom, continua. Esse aqui deu ruim, descarta, acabou. Um insight que eu dou dessa época, assim, que eu sempre falo pra todo mundo e-commerce que não testa produto não cresce. Não cresce. Não cresce. É o que a gente falou, da constância de anunciar, Constância. Tá sempre trazendo coisa nova. Anuncia. Inclusive, na palestra, uma vez, quando eu fui do CEO da Nubank, ele falava isso. Cara, você tem que fazer o seguinte, você vai... Depois, óbvio, que estudando ainda mais, fui aprendendo ainda mais sobre isso. Cara, é pegar, teste gastando pouco, vou tentar traduzir, né? De falar MVP, testa gastando pouco. Aí o que você vai fazer? Você vai ter o resultado. Se o resultado foi bom, você vai escalar com mais aporte. Com convicção e aporte. Você vai pôr dinheiro. Agora, não deu certo. O que deu errado, né? Primeiro, o que deu errado sobre a hipótese que eu levantei. E aí, cara, ou eu corrijo essa hipótese ou descarto. Pronto, já aprendi, paguei para aprender, tá tudo bem. Perfeito. Então a gente usou muito essa filosofia. E para construir produto, a gente tinha filosofia também. Então ele tinha que ter alguns atributos, né? Olha, é um produto que ainda não tem no Brasil, é um produto que às vezes é caro quando você acha, então a gente vai tentar, não é deselitizar, mas é conseguir trazer um preço bacana para que a gente consiga ter abertura de compra, né? Para que a galera, mais pessoas possam comprar, então trazer um produto legal e tal. Cara, aí foi a época que a gente trouxe, tipo, o ralador do Cake Boss, por exemplo. Sim, nessa época então o teu negócio de UD já era top com esse cara. Já tinha vários, cara, vários. E aí a gente foi abrindo outras oportunidades também, outras possibilidades de negócio, né? Então, começamos lá com o UD, aí depois começamos a trazer umas coisas mais de churrasco mesmo, na parte de churrasco. Cara, e a ideia era sempre a mesma, né? Então, isso foi me dando lastro, né? Foi me dando muito lastro. Aí o que aconteceu? Aí, cara, montamos vários produtos campeões até hoje, cara. Tem lá a bailarina. Cara, a bailarina é um produto que a gente escalou tanto o preço dele
que a gente comprava nacional. A gente começou importado, acabava, comprava aqui na 25. Comprava nacional que dava nacional bem. e dava margem. E dava margem. Por quê? Porque ranqueamento e precificação, cara, você tem Andam que saber... juntos. Andam juntos. Andam juntos. Então, cara, a tua margem de produto, conforme o teu posicionamento vai melhorando, você consegue ir ajustando. Tem gente que fala, não, que não dá certo. Imagine, quem fala isso nunca viveu isso. Então, eu, cara, assim, fazia isso. O que acontecia? A bailarina, aquela sensibilidade. Cara, tô olhando aqui, cara, esse negócio tá saindo bem. Cara, eu acho que tá barato. Vamos subir R$1. Aí subia, rebentava. Vamos subir uns 50. Daqui a pouco eu tava vendendo um produto 30%, 40% mais caro. E aí quando estabilizava, opa, deixa eu reduzir um pouquinho Opa, do que tava ontem. opa, perdi um pouquinho. Opa, tô vendendo menos. Opa, vamos fazer essa comparação semana a Sim. semana. E aí, cara, pô, tô vendendo menos. Pera aí, vamos Mas ajustar. é um ajuste fino já, né? Ajuste Porque fino, você já cara. sabia o produto, já sabia como Sabe fazer a o anúncio, concorrência. sabia a Com concorrência. inteligência de mercado você erra menos. Né? Inclusive, até eu tava conversando com o Bruno esses dias e falei com o Bruno Miranda, falei com ele. Falei, cara, você sabia que tem um estudo da McKinsey que fala que empresas que usam dados, inteligência de dados, elas possuem 23 vezes chance... Não, 23 vezes. Eles aumentam em 23 vezes a chance de fazer uma venda, aumentam em 6 vezes a chance de reter um cliente e aumentam em 16 vezes a chance de ter lucro. Ou seja... Toda decisão que a gente começou a tomar foi por inteligência de mercado. Foi por base de... Saiu, sei lá, Real Trends na época. Saiu qualquer coisa de inteligência. Nem sei se pode, porque não patrocina o programa, mas é bom a gente falar. Não, a gente fala o que tem aí. A gente... Inclusive, eu testo um monte de programa. Inclusive, cara, eu e a minha empresa, a gente tem um posicionamento de ter poucos parceiros, até pela questão da autoridade mesmo. Sim. Então a gente só usa aquilo que realmente for bom. E o que a gente testou, né? Perfeito. Então, cara, na época saiu, eu falei, cara, vamos seguir agora os concorrentes e tal, vamos ver o que a galera tá fazendo. E aí foi dando inteligência de mercado. E aí, cara, eu tive um insight na época, falei, cara, se a gente consegue ver o que mais vende no Brasil, por que não ver o que mais vende na China e nos Estados Unidos? Que são lugares onde o ambiente de e-commerce é muito favorável, mais competitivo e mais maduro. Uhum. Falei, cara, é isso que eu vou fazer. Aí, cara, comecei a pegar um produto atrás do outro. Aí explodiu. Aí, cara, foi um produto atrás do outro. Aí começamos a trazer um monte de coisa. E nessa linha tinha o que tem até hoje o Gilberto, né, que trabalha lá, ainda na empresa. E o que ele faz? Cara, ele começou a desnacionalizar produto. Então ele fazia a mesma ideia que eu. Ele pegava e falava, cara, esse produto vende no Brasil, cara. Eu vou tentar achar na China e vou trazer mais barato. Cara, aí somou os dois. Então a gente começou a trazer linha de chopp, né? Então o chopp também foi um acerto. Foi bom pra caramba. Foi bom, vendeu muito. E aí, vende muito até hoje. E aí a gente conseguiu trazer muita coisa legal. E aí chegou, cara, nos meados de 2017 para 2018. Que nessa de testar, o que começou a acontecer? O dono, cara, ele pegou o próprio Watson, ele falou, cara, eu vou trazer um monte de coisa. Cara, ele trouxe um container de experimentação, cara. Então, o cara trouxe container inteiro de cacareco. De um monte de coisa, cara. Um monte de coisa. Bagunçado. Vaso de Mourano. De tudo. E aí tinha um produto lá, cara, que eu olhei e falei, cara, eu acho que isso aqui dá certo. Eu tô olhando o mercado, tô percebendo recorrência. Falei, cara, por que não, né? Aí olhei, falei, cara, essa cadeira gamer vende bem. Olha só como começou a história da cadeira gamer. A abençoada da cadeira. Ó, só pra galera entender, ele tá falando da cadeira gamer, porque assim, o Lucas ficou muito conhecido no mercado de consultorias dos consultores, que ele foi um cara que estourou com essa porcaria de carreira gamer. Falei assim, eu olhava assim, mano, puta que pariu, que merda isso aí. Eu sou adepto da cadeira de escritório, eu sou gordo, gosto da cadeira que apoia as costas, não sei o quê. Né? Não, cadeira gamer. Falei, eu nunca vou usar essa merda, você acha que eu vou usar isso aí? Até hoje realmente eu não uso, mas eu vi que muita gente usa cara, cadeira gamer, né? Foi assim, muito maluco, cara, porque eu olhei pra aquilo e, cara, tava longe da pandemia ainda. Aí olhei e falei, cara, esse produto me parece que vai dar certo. E aí, cara, eu comecei a pôr em prática o que eu tava estudando. Então, eu tava estudando o quê? Posicionamento, já lançamento conhecia de mercado, marca. já conhecia o público que ia comprar, já conhecia a sua própria loja, que era escalável na loja, porque a conta tava aquecida. Exatamente, você já tinha ali um tráfego legal. Eu falei, cara, só que eu queria fazer diferente. Falei, agora eu não vou só importar a marca dos outros, agora a gente vai lançar uma marca. E aí você pegou essa cadeira, meteu o loginho seu e pau. Cara, o logo foi o final, cara. O que a gente fez foi mais maluco, assim.
Inclusive, como eu sempre gostei de acompanhar essa área de marketing e tal, então tem um cara que eu gosto muito que chama Al Ries, e o Al Ries fala muito de posicionamento. E um dos livros dele, que eu fui ler muito tempo depois, que é o Marketing de Guerra, ele fala o seguinte, falou, cara, se você vai lançar algo, cara, primeiro olha os main players, os principais players do mercado, os principais, e veja onde eles estão pecando, cara. E aplique toda a sua força naquilo que é a fraqueza deles. E aí, cara, eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, eu vou olhar o mercado. Tinha poucos players, tinha pouca gente vendendo cadeira game, então era mais fácil. Sim. Então o que eu fazia? Eu ia lá pro Instagram do cara, da loja, olhava todos os comentários, ia no Reclame Aqui, todos os comentários, ia no Facebook, abria a biblioteca de anúncios. Aí você fazia o anúncio top, porque você quebrava a objeção dos caras ali no descritivo. Quebrava. E sabe o que eu fazia, cara? E mais do que isso, cara, eu conseguia dar uma proposta para a empresa, um posicionamento de mercado que era a falha dos principais vendedores. Então o que aconteceu? Resumo. Eu ia pro Instagram dos caras, os caras falavam assim, cara, isso aqui é um sonho, mas é muito caro. Não, isso aqui é um sonho, mas, cara, hoje não dá, é inacessível. Sim, adolescente falando isso. Aí daqui a pouco eu olhava alguns comentários, pô, comprei isso aqui faz uma semana, não chegou ainda, cara. E não sei o que. Aí eu fui captando as mensagens, cheguei com um projeto. Falei, cara, eu preciso montar uma marca que, 2 pontos importantes, preço acessível e que entregue rápido. Falei, cara, vou atrás disso primeiro, antes de montar o logo. Cheguei, cara, chamei várias transportadoras, falei, gente, preciso conversar, olha, eu tenho esse projeto, eu vou trazer, mas eu preciso de entrega na região metropolitana 24 horas. Você tinha o seu próprio flex? Eu queria ter meu próprio flex. Aí eu falei, cara, você precisa me garantir isso, eu não quero saber o preço, eu quero saber se você faz. Você entendeu? Aí chegou uma mulher lá, de uma transportadora, a Fabi, falou, cara, deixa comigo. Falei, bateu no peito, falou, segurou. Agora falou, agora. Falei, opa, agora sim. Falei, então quanto você vai cobrar o volume? Ela falou assim, eu vou começar cobrando R$50. Era caro, hein, meu? 50 conto uma entrega em 2016, 2017? Já tava de 18, chega a 18. Mas que seja. Aí, cara... Pô, hoje uma entrega é R$10, cara. Pô, 50 entrega conto 10 é e caro 50, pra caraca, 50 pau. Falei, cara, eu vou arriscar, vambora. Aí, cara, eu olhava que todas as... Aí, olhei, primeiro ponto resolvido. Agora nós vamos pro segundo. Desenvolver um produto que tenha razoavelmente barato, que tem que ser bom, mas que tem que abrir mão de algumas tecnologias ou de algumas techniques da cadeira que, cara, possa atender o mercado. E aí, cara, o que aconteceu? Eu fui atrás na página do Alibaba pegar um monte de contato e aí o Gilberto andando comigo, o Gilberto é um cara sensacional, assim, cara. O Gilberto, a gente brinca que é Romário e Bebeto, cara. A gente acertou muita coisa, muito produto. A gente montou aí... Você fazia um troca-troca legal com ele. Não, fazia assim, cara, a gente tinha a gente tinha uma conexão, tem uma conexão até hoje, cara. A gente fala, cara, tô pensando em trazer tal produto. Ele, não, cara, vamos trabalhar isso aqui. E ele também é um cara extremamente graduado, monstro. Ele vai assistir isso aqui. Sim, vai comentar. Ele vai comentar. Então, cara, a gente trouxe alguns produtos e eu chegava assim pra ele com a ideia, porque ele é um cara também que me equilibra. Então, ele vinha com uma outra visão. E aí eu cheguei pra ele e falei, cara, acho que eu preciso trabalhar aqui, o que você acha? E ele, cara, vamos correr atrás, vai dar certo, tal. E aí achamos algumas fábricas, e aí... Falei, cara, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas na cadeira para ter um custo melhor. Pra ter menos... Ah, mas a cadeira, ela tinha os braços removidos. Não, vai ser braço fixo. Ah, mas ela tinha uma estrutura... Não, vai ser uma estrutura um pouquinho melhor. Um pouco mediana. Aguentar menos peso, Aguenta menos peso. Ah, 150. Não, 120 tá ok. 120 tá ok, porque o público que a gente atende vai dar certo. Jovem, não é jovem gordo, e tal. E aí, cara, uma outra coisa que foi muito legal também foi que quando a gente pegou o custo... A gente fechou o produto, olhei, eu e o Gilberto olhamos pro custo, falei, cara, isso aqui vai dar certo. Cara, isso aqui tá com um custo maravilhoso, cara. Porque lembrando sempre, lucro primeiro, né? Aí, falei, agora a gente precisa de uma marca, né? Agora a gente precisa de uma marca. Aí, cara, comecei a olhar, todo mundo colocando X no mercado, X. Falei, cara, vamos tentar conectar a Batista, né? Tudo com X. Exatamente. Assim eu lembro. X, não sei o que, X. Falei, cara, essa cadeira, ela lembra uma cadeira de corrida. Por que não, a gente não chama de RacerX? Todo mundo olhou, tava o meu primo, daí a gente meio que fazendo ali lá na nossa terra. Não, na nossa terra se chama Toró de Parpite. Tá. Então lá no interior, o brainstorm é Toró de Parpite. Certo. E aí, estamos ali conversando. Aí falei, cara, não, peraí, deixa eu pegar uma fonte aqui qualquer. Olha a ideia, cara. Uma fonte qualquer aqui que lembre jogo e tal.
Fizemos tal. Cheguei no Atos e falei, cara, eu acho que eu agora tenho um projeto. E mostrei pra ele o projeto, olha, a gente vai entrar aqui e tal, vamos entrar com essas cadeiras aqui, o custo é mais ou menos esse. Ele olhou pra mim e falou assim, você tem $40 mil. Pode brincar. Caramba! Pode brincar. Já ganhou dinheirinho bom pra começar. Ali, cara, ali foi muito legal, porque a gente entendia que uma ideia é só uma ideia, mas uma ideia com business plan, que era o que eu tava fazendo sem saber, ela vale muito, cara. Ela vale muito. E aí, cheguei e falei, cara, vamos fazer. Aí cheguei no Gilberto, falei, Gilberto, estamos com budget, vamos fazer. Estamos com orçamento, vamos fazer, cara, vai dar certo e tal. E fizemos a primeira. Aí fizemos a primeira importação e aí trouxemos ela pro Brasil, né, 2018. E, cara, o negócio não começou arrebentando de vender, mas começou a vender bem. E o ticket médio era alto. Aí era bom, porque era lucrativo. Era bom, lucrativo. Aí tinha os meninos que trabalhavam comigo, que eu já gerenciava a operação. E aí tinha a galera era gamer. Então, cara... Então usa aí pra ver como é que é, né? Não, senta aí, vê o que você acha. Então usa aí pra ver. Cara, gostou? Anuncia aí agora. Aí chegou uma galera legal também, chegou o Marcos, chegou... Aí o time começou a crescer também. Cara, daí né? o time começou a crescer porque eu fui aprendendo sobre gestão, cara. E aí eu fui aprendendo sobre ser líder de fato, né? Que depois a gente pode abordar isso mais à frente. E ali eu falei, cara, Marcão, anuncia isso aqui, Marcão. Cara, top isso aqui, cara. Ele falou, não, deixa comigo, vou anunciar e tal. E o Marcos também é um cara, assim, muito criativo, fotógrafo. Sim. Olha que beleza, era fotógrafo. Fotógrafo, ele e a esposa dele. E aí, cara, começamos a fazer as fotos com fundo branco e tal. E aí nós dois conhecíamos de Photoshop. E aí, cara, vamos editar, Montou as fotos, jeitinho. Tal. Falei, põe no ar, que preço nós vamos pôr no ar? Falei, 869. Nossa, e custava quanto? Custava abaixo de R$320. Ou seja, você conseguia um MC superior a 30% com tranquilidade. Com tranquilidade. E aí, aí, cara... margem de contribuição, tá, isso. Gente? E aí que sobra da operação depois de pagas as despesas. Isso, exatamente. Então você paga tudo, é o que sobra. E aí, aí, cara, começamos, cara. E foi. Cara, o negócio começou a crescer. Aí trouxemos o primeiro container, vendeu num tempo legal. Aí a gente dobrou o pedido, veio num tempo legal. Aí, cara, aí a gente continuou trabalhando nisso. E aí chegou um momento, cara, que a gente olhou e falou, cara, nós estamos com um modelo só de cadeira. Né? Começou a colocar outros modelos. Eu olhei, daí a mesma coisa, com propósito. Com propósito não, né? Com inteligência. O que a gente faz? Olhar pro Gilberto e falei, Gilberto, o que a gente faz? Aí o Gilberto falou, cara, vamos fazer um downselling? Vamos fazer um produto mais barato? Eu falei, nossa, acho que a gente não consegue. Ele falou, não, vamos tentar, tal, vamos falar com o fornecedor, tal. Aí ele mesmo já falou, desenrola ligou demais. Pro chinês, falou, já falou, could you help me, tal. Aí o cara fala naquele inglês meio embaçado, tal. Usando o Google Translate ali, maravilhoso, que é mais cara. já era. Não, maravilhoso. E aí, cara, ele falou, cara, a gente consegue uma cadeira mais barata. Eu falei, nossa, tá de brincadeira. Ele falou assim, a gente consegue colocar preço de mercado R$649. Ô, louco, custava 180 contos. Custava, cara, era muito barato. Custava assim, eu não vou me lembrar agora, mas era abaixo de R$280. Então. Era alguma coisa assim. Aí peguei e falei, cara, vamos fazer. Aí já conversei com o Atos, falei, Atos, pelo amor de Deus, cara, agora a gente tem uma outra oportunidade. Ele falou, pode ir, vai. E é legal você ter, assim, mesmo que ali eu já estava coordenando toda a operação, né? Trabalhando basicamente como C-Level, porque eu já cuidava da margem de contribuição, já sabia o faturamento, a gente já tinha eu cuidava de toda a conjuntura do negócio. Sim. Então eles só chegavam ali, ele e o Thiago, que é sócio, para ver como que tava e tomava algumas decisões ultra estratégicas, né? Que era dinheiro. E aí eles, cara, sabe, eles deram essa confiança pra gente. E aí você explodiu. Essa confiança foi maravilhosa. Esse foi o primeiro produto estourado que você teve, estourado. Não, já teve... Não, esse foi o que arrebentou. Foi o mega estourado. Esse foi o que virou líder, né? Esse foi o que virou líder de mercado. Então, mas ele não virou líder de mercado exatamente em 2019, ele virou em 2020, né? Mas aí, veja, foi uma construção, né? Foi uma construção. Aí eu já, nesse meio tempo, né, para poder explicar exatamente o que aconteceu, eu já estava querendo ajudar outras empresas, né? E como eu já estava atendendo basicamente já a empresa toda que tinha vários CNPJs, no final de 2019, eu falei, cara, eu vou abrir um CNPJ, vou esperar um pouquinho, tal, vou abrir um CNPJ, vou abrir meu meizinho aqui, vou começar já a pensar nisso, tal. Aí fui abrir meu CNPJ, né? Conversei com o dono da empresa, e quando eu conversei com o Atos, ele pegou e falou, cara, vamos fazer o seguinte, presta serviço para todas as empresas nesse primeiro momento, cara. O cara em nenhum momento... O grupo. Ele foi sensacional nisso, sempre foi sensacional.
Inclusive, ele sempre olhou pra mim, inclusive ele comentou até com a minha esposa, falou, cara, eu vou treinar esse cara pra ser igual eu. E, cara, isso é muito assim, eu vejo assim, primeiro, eu vejo a mão de Deus nisso tudo, claro, e vejo também assim, cara, o cara olhar pra você e falar, pô, cara, esse cara... Chegou lá. Eu vou ajudar esse cara a chegar lá. Eu lembro até hoje, quando ele apresentou a empresa dele pro ex-chefe dele, pro esse patrão dele, eu olhava pra ele e falava, cara, eu pensava comigo, cara, um dia isso vai acontecer comigo. Eu vou fazer isso, cara. Um dia eu vou trazer ele pro meu escritório e eu quero que ele conheça a minha empresa. E fiquei com isso. E aí, cara, 2020, cara, a gente começa numa onda legal, 2020, porque a gente tá num crescimento desde 15 para 20. Então, tem novas tecnologias chegando, novas plataformas chegando, te dando mais inteligência, te dando mais escala, tal. E aí, acontece a pandemia, né? Aí, infelizmente... 21... Em 20, né? Março de 20. Março de 20 acontece a pandemia. 2021 foi feio. Foi uma aceleração absurda também, né? Na verdade, março de 20, ninguém sabia o que fazer. Até junho, ninguém sabia o que fazer. E aí, no terceiro mês da pandemia, quando as portas meio que se abriram, foi quando o e-commerce também teve a revolução do e-commerce. Nós tivemos aceleração de quase 5 em 1. Todo mundo cresceu, quem tava no meio, cresceu 400%. Exato. E aí o que aconteceu foi assim, cara. Eu continuei atendendo as empresas como consultor, só que aí, cara, fecha as portas. E aí o que a gente vai fazer? Né? O que a gente vai... Eu, assim, cara, eu abro um pouco desse espaço para falar um pouco de fé, cara, porque... foi um momento onde realmente a gente, assim, eu tive muita fé. Mas na verdade, toda pessoa, né? Porque todo mundo assim, cara, tá tudo fechado, o que eu vou fazer? E agora? No meu caso ali, cara, por exemplo, eu sempre falo do Armarinhos Fernando, ele abria lá meio que muqueado. Uhum. Quem é? Japonês. Tem que pagar a conta, cara. Japonês, vai pra dentro. A loja, assim, o Armarinhos Fernando era engraçado, porque a loja era fechada e a gente ia pra dentro da loja, fazia as compras, carregava o carro ali na rua de trás e lá na correria. E na 25 de março tudo fechado. Ninguém percebia, cara, mas todo mundo sabia. Tá maluco. Eu comecei, eu comecei a fazer as implantações das lojas, né? Então, shopping fechado, shopping quer vender na internet. Na verdade, o shopping tava fechado só pro público, né? Porque ali dentro tava todo mundo trabalhando. Tava todo mundo trabalhando. E aí, cara, eu até tenho gravações no meu celular, cara. Eu no shopping de Sorocaba, sem ninguém. Eu tenho algumas também. Só as lojinhas trabalhando. Eu falei, dava medo, cara. Dava medo. E aí, nesse momento, cara, o Watson me indicou para outras pessoas também. Eu comecei a fechar contratos de implantação e tal. E aí a coisa foi começando a crescer. E aí, foi quando você... A nova virada de chave, porque você aí foi a nova virada aí eu viro consultor de fato. Consultor. E aí, cara, a palavra consultor, cara, tem gente que fala, eu sou consultor. Não é assim que funciona. Não é assim que o jogo joga. Porque assim, consultor que nunca não sabe o que tá fazendo, que não viveu... Não tem o conhecimento. Que não tem o conhecimento. Quer dizer, é difícil, né? É difícil porque, assim, nós como consultores, e hoje nós também como gestores, sim, nós temos que ter um conjunto de habilidades muito maior. Muito maior. E assim, eu sempre falo assim, existem esses programas de formação de consultores. Cara, parece uma grande piada, parece. Não dá, né? Pra você formar conselho. Você forma ali teoria de consultor. Cara, é uma grande você piada. Você precisa estar no né? dia a dia mesmo. Nada substitui a experiência. Porque você vê o pessoal que se forma lá, nunca vendeu, né? Não sabe. Às vezes nunca vendeu, às vezes... Tem alguns que são gerentes, tem alguns que até conheço que... Mas assim, cara, você vai aprender ali o básico de consultoria mesmo. Só que, cara... A vivência é diferente, né? A vivência, velho. A vivência é outro jogo. É outro game que a gente joga, né? Não, é outro jogo. Em outro nível. E outro nível até, né? Uma alta dificuldade. No nível hard, né? No nível super alto. Se alguém não te ligar de manhã falando que tá vendendo menos e precisa pagar as contas, você não sabe que é ser consultor ainda, cara. É verdade. Então, ou que a conta foi bloqueada, ou que caiu. Nossa, a conta caiu, cara. Meu Deus do céu, cara. Denunciaram meu anúncio. Não, você tá lascado, cara. Você tá lascado. Aí... Porque, assim, cara, a vivência como consultor, ela, pra mim, você precisa, primeiro, você precisa ter muitos conhecimentos em várias áreas. Na verdade, em todas as áreas que são ligadas naquele comércio eletrônico. E o comércio eletrônico te exige isso. Perfeito. Você tem que saber de logística, tem que saber de saque, tem que saber de faturamento, tem que saber de contábil, tributação. Você meio que tem que saber de tudo, cara. Você tem que saber, desde fazer uma foto, até fazer um pacote, até fazer uma conta. Exato, cara. Até fazer roteiro você tem que fazer. Tudo, cara. Você tem que fazer tudo, né? Você tem que saber de processo.
processos. E sabe o que você tem que saber? Gestão de pessoas. Não, e tem que saber networking também, que a gente sempre fala. Porque isso ninguém nunca nem ensina, né? 80% do seu resultado é networking, É cara. networking, cara. O pessoal fala que, pô, japonês, você é o rei do networking, você roda o Brasil inteiro, você monta na caminhonete e sai dando um rolê. Mas olha só que importante. Se eu não saio fazer isso, eu não conheço um cara desse aqui, eu não conheço um cara ali, eu não conheço São outro cara. oportunidades, né? São oportunidades. E assim, pô, esse cara é bom nisso. Esse cara é bom nisso. Esse cara tem esse fornecedor aqui que vai me ajudar. Pô, quantas não foram às vezes? Eu mostrei até no meu celular algumas vezes aí. Falei, puta, meu, eu tenho mais de 2.500 contatos hoje no meu celular. Em algum momento da vida, eu fiz contato com esse cara. Exato, você tem um ponto ali, né? Você tem um ponto de conexão. É isso. E outra, você deu uma dor de barriga ali, você sabe pra onde você pode correr. É isso. Porque alguém já viveu aquilo que você precisa viver. Perfeito. Entendeu? Eu tinha um parente meu que falava assim: Monei, você não precisa saber tudo, mas você precisa ter um bom celular. Exato, cara. Você precisa ter o contato de quem sabe. É isso. E a verdade é essa mesmo. Tem cara. coisa que eu não resolvo, mas o Granberro resolve. Então, cara, e outra, é importante também você ter pessoas assim, tipo, que são seus mentores, sabe? Hoje, óbvio que por causa desse negócio de coaching, né? Deu uma balizada. Mas, cara, é importante você ter gente que viveu mais do que você pra te ajudar. Porque às vezes você vai ter uma visão diferente de quem já jogou o jogo. Né? Então, quando eu vou tomar uma decisão assim mais importante, estratégica, eu consulto pessoas como o Watson mesmo, pessoas que eu falo, cara, eu tô com um problema, preciso resolver. Mas hoje é um cara que ele é multimilionário, tem uma visão de negócio absurda, uma sabedoria absurda pra mexer com dinheiro. E, cara, isso tá disponível. Então, cara, é importante você ter. É disponível pra poucos, né? Disponível pra quem consegue fazer multiplicar. Então, não é disponível pra você, que é amigo dele, mas, de novo, entenda. Foi uma construção, não é? Não é do dia pra noite. Ele não chegou, deu o telefone dele pra você e falou assim: me liga a qualquer hora. Não, você foi conquistando essa posição. Você vai conquistando. E outra, lealdade. A gente sempre fala sobre isso. A galera que me segue também fala assim: puta, eu só tenho um critério de contratação no meu negócio: lealdade. Porque o resto dá pra conseguir, né? O resto a gente constrói. O resto a gente constrói. Então a lealdade também é muito importante, porque às vezes a empresa vai passar por alguma instabilidade e você tem que olhar pro CEO e falar, cara, nós estamos juntos, nós vamos ter que correr junto, não tem o que fazer. 10,6 inflação, dólar lá em cima na época, tamo junto, vamos fazer? Eu não vou te abandonar, Não vou te abandonar. E aí, no começo da pandemia, cara, o que eu fiz? Falei, cara, inteligência de dados, cara. Agora a gente vai responder só em dados. Qualquer coisa fora de dados é mero achismo. E aí a gente já tinha aprendido sobre BI, eu fui aprender BI, fui aprender como construir BI, como decidir, como analisar os dados. BI é Business Intelligence, tá, pessoal? Inteligência de negócios. Os dados que você precisa para você tomar decisão. E aí, cara, primeiro, na semana do dia 20 de março, todo mundo... eu tava aí, tipo, já como consultor, e aí o senhor chega para mim e fala, vamos dar férias para todo mundo. Eu falei, não vamos. Não, mas por que você tá maluco no negócio do Covid? Não, nós vamos trabalhar home office, mas não vamos dar férias. Porque eu acredito que esse negócio aqui vai acelerar de uma maneira fora do normal. E foi o que aconteceu. E aí, cara, o que aconteceu? Primeira semana, olhei média week over week, que é tipo semana contra semana. Semana a semana. Semana a semana, crescimento. Semana a semana, de novo. Na segunda semana, crescimento. Final da segunda semana, nessa operação de cadeira, que eu ainda estava próximo mesmo sendo consultor, falei, cara, pode chamar o time de volta. Não, mas como é que a gente vai fazer? Reveza. Trabalha com máscara. Trabalha com máscara. Trabalha com shield, trabalha com o caralho, que se foda. Não, vamos ter que trazer, porque senão a gente não vai atender a demanda. Não vai conseguir. Não atende a demanda. E aí começou uma onda muito grande, né? E aí o que aconteceu? E esse o mercado explodiu, porque cadeira gamer no mercado de pandemia, todo mundo queria. Todo mundo queria ficar em casa. Todo mundo queria. Então a gente já estava trabalhando aquilo há algum tempo atrás. Chegou nessa época, a gente estava preparado. Ao tanto, cara, que teve pedidos que antes de chegar, a gente já tinha vendido 50% do pedido em pré-venda. Olha que beleza. Que a gente teve essa ideia de pré-venda. Que a gente precisa fazer dinheiro, precisa tracionar. Então, cara, pré-venda. E nessa época também a gente teve problema de container que demorava para chegar, porque não tinha. Não tinha. Os navios paravam subir também, preço de container. Absurdo. Aí, cara, o negócio foi... E outra, cara, que a gente aprendeu, variação cambial, cara. Porque oscilou pra caramba. Oscilou muito. E aí o que acontece? O dólar subiu 10%, você perdeu 10% de margem. Não dá 10%, mas você tá perdendo o poder de compra.
Porque o mesmo real não compra a mesma quantidade de produto. É que nessa época também teve algumas compensações, né? Porque o diesel na época também puta, era ridículo barato, um e pouco. Sim, aí cai o frete. Caiu o frete. Então, quer dizer, a conta era pra quem sabia fazer a conta. Pra quem sabia fazer Porque a conta. se você soubesse fazer a conta certinho... Soubesse jogar o jogo, você via vantagem. Cara, todo mundo ganhou dinheiro. Quem soube jogar o jogo, ganhou... Até quem não soube também, né? Porque foi ganhou. É que assim, cara, a verdade é que a falta de preparação, cara, até coisa boa pro empreendedor vira ruim. Porque o cara não tá preparado, o cara não estudou, o cara por isso que eu falo que existe uma jornada dentro do Mercado Livre onde o cara deixa de ser vendedor de Mercado Livre e se torna gestor de negócios. Você sabe que na época da pandemia, eu via que o problema era tão grande que eu mesmo pegava a minha própria caminhonete e saía a comprar as coisas, porque o funcionário ele não queria, né? E aí você tinha que... Você tem que se virar. Se virar. A criatividade, a invenção é a mãe da necessidade, né? Sim. Então, cara, você tem que se virar. Você tem que correr atrás. E aí, cara, o negócio tomou uma coisa tão violenta, cara, que assim, cara, correio passava 5 vezes por dia pra coletar material. Porque não dava conta, né? Não dava conta. E aí, cara, a gente vai aprendendo, né? E aí, cara, aquele produto estourou. Estourou, sim, absurdamente. Tanto que a gente até, eu cheguei a mostrar lá pra vocês, que, cara, ela foi a cadeira gamer mais vendida do Mercado Livre em vários meses do ano. A gente começou, tipo assim, cadeira de escritório, 3, 4 posições, a primeira era, aí depois vinha gamer, e era nossa. Entendeu? Então, somando o faturamento e tudo ali, cara, a gente vendia muito, cara. Vendia mais de 7 dígitos. Ganhou dinheiro bastante, o pessoal. Né? Inclusive, o próprio dono da empresa chegou pra gente e falou, cara, vocês estão em 7 pessoas, vocês faturaram nesse mês mais do que o grupo com 40 pessoas. Assim, o que vocês estão construindo aí é fantástico. Legal. Porque você faturando mais de 7 dígitos com 7 pessoas. Né? A gente brincava que dava 3 horas da tarde, todo mundo virava estoquista. 3 horas da tarde, todo mundo mudava de função. Não tem jeito. Meu, expedição, põe pra fora essa porra, põe pra fora. Vambora. O dinheiro tá entrando, tchau. E aí, cara, eu criei uma equipe assim, eu tive o privilégio de ter uma equipe fantástica, cara. Fantástica, assim. Cara, do financeiro, da expedição, dos operadores de marketplace. E aí, cara, com isso, te dou-se muita bagagem pra fazer... Me dá um lastro maravilhoso. O que você faz hoje. O que eu faço hoje. Então, a gente começou a trabalhar em outro nível, né? Então, a sua cabeça destrava. Eu percebi que a cabeça da gente destrava. Né? E aí é quando a gente também fala que o consultor Platinum, ele é diferente, né? Ele é diferente. Porque ele não é o consultor básico ali que... Não, ele atende uma carteira mais específica, né? Ele atende uma carteira mais específica. E aí, cara, eu comecei... Nessa época, eu tava com esse estouro de venda lá na Racer, né? Como consultor, implantando várias lojas de shopping no mesmo momento. Aconteceu isso comigo também. Cara, vários lojistas na Pagé. Vários lojistas falando, cara, pelo amor de Deus, me coloca na internet. E aí, cara, a gente vai trabalhando e aí a gente vai entendendo como é que funciona. O game, né? O game, porque você até então eu trabalhava numa empresa de produto, agora eu tenho uma empresa de serviço. E é diferente, o jeito de vender é diferente, o jeito de você ver o resultado é diferente, o negócio é diferente. Então, aí eu fui aprendendo exatamente sobre escala. E aí eu falei, cara, eu preciso realmente agora mergulhar em estudo de uma maneira ainda mais intensa do que antes para aprender a escalar negócio. E aí, cara... Aí é onde a gente tá hoje. Aí a gente começou... Porque o que acontece, cara? A gente vai entendendo que tem muita coisa que atrapalha a venda que não nasce em venda. Não, o RMA não nasce em venda. Não nasce em venda. O RMA é do produto que nasceu ruim. Mas a venda baixa também não nasce em venda. Também isso não legal, nasce, cara. porque a precificação tá errada. A precificação tá errada, tem pouco estoque. Fez merda. Já teve caso, Vonei, que eu entrei pra trabalhar na consultoria. O problema, cara, tava do time. O time desanimado lá, porque tava ganhando a mesma coisa. Dormindão, né? Eu tô aqui arrebentado pra ganhar 1.800 contos. O cara vende 1 milhão e eu ganho 1.800 contos, cara. Não quero isso aí pra mim, não sei o quê. O cara desanimado. Aí você tem que chegar no dono e falar, cara, você tem que mudar o jeito que você paga os seus funcionários. Comissiona os porra aí, cara. Comissiona os caras, eles são parte do seu negócio, cara. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, acabou. Isso. Você tem que colocar os caras sendo parte do seu sucesso, entendeu? Não só executores do seu sucesso. E aí, cara, isso vai te fazer, cara, os caras jogarem pra você. Esse que é a sacada. A sacada é trazer os caras perto de você pra jogar junto, Exato. Né? E o teu custo funcionário, ele meio que se mantém, porque ele na verdade vai diminuir, porque quanto mais você fatura, você vai beneficiando os caras, mas no bruto você tá pagando menos.
Você entendeu? Então, é óbvio que também tem aquela coisa, tem até gente que fala comigo, Lucas, mas eu vou emitir meia nota, não sei o quê. Eu falei, cara, se você tá construindo um negócio que você tá se preocupando só com o imposto, você precisa repensar seu negócio. Ou você tem que sair do negócio. Ou você tem que sair do negócio. Você não sabe fazer o negócio. Exato, cara. E aí o que acontece? Você precisa entender. O jogo hoje, em 2023, não é a mesma coisa de 18 e não vai ser a mesma coisa nunca mais. Não. Entendeu? Em 2025... Ele muda todos os dias. E eu digo, cara, que as mudanças serão cada vez mais rápidas. Por exemplo, especificamente hoje, nós estamos vivendo no Mercado Livre um negócio de catálogo aí. Todo mundo tá tendo agora catálogo. É questão de preço. Vai estar uma briga. Então, assim, todo mundo se adaptando agora. Como é que vai fazer? E não tem o que fazer. Você tem que se adaptar. E aí? Né? Quem ganha terreno é quem se adapta primeiro. Não tem o que fazer. Igual a gente conversou aquele dia na mudança do... E aí, Lucão, o que você acha? Eu falei, eu acho que, cara, o cara tem que se adaptar. Ou se adapta, ou sai fora. Ou vai estar fora. Mas aí é a questão mesmo de mentalidade. Você tem aquele cara que é a mentalidade de vendedor de Mercado Livre, que ele tá lá vendendo, tá lá embalando, tá lá respondendo pergunta, tá lá respondendo reclamação. Essa mentalidade não te leva à escala. Não. Entendeu? A escala é quando você troca essa chave e você fala, agora eu sou dono do negócio. Eu sou gestor do meu negócio. Porque a gente tem vários caras que vão nos ouvir aqui, até vou cortar isso pra câmera aqui, ó. Aqui, a tua câmera é essa aqui, ó. Eu sei que você tá aqui e você não sabe contratar, você não sabe escalar o negócio, você é bombeiro, você tá toda hora apagando fogo em qualquer área do negócio. Então, cara, o grande problema é na tração da tua mentalidade. Por quê? Pra falar pra você, cara, assim... quando o cara tem essa mentalidade só de vendedor, ele vai ser só esse cara que anuncia, vende, despacha, responde. E o teu negócio, ele tem um próximo passo. Um próximo passo, que eu vou até comentar, seguindo a timeline daqui a pouco da minha história. Tem horas que você tem que trocar o jeito de pensar. Não tem como, porque se você não se adapta ao ambiente, cara, você não vai servir para aquele ambiente. Aquele ambiente vai acelerar, você vai ficar para trás. O ambiente não se adapta a você se adapta ao ambiente. O único jeito de você mudar o ambiente é quando você cria o futuro. É isso. Então, quando você inova, por exemplo, Steve Jobs, ele modelou o futuro do smartphone, por exemplo. Ele criou o futuro, né? A melhor maneira de você conseguir prever o futuro é você criar ele, não tem o que fazer. E aí, nesse inteirinho todo de correria, foi me dando muito conhecimento. Aí eu falei, não tá mais na hora só de estudar Mercado Livre agora, tá na hora de estudar gestão mesmo de negócios. Estudar liderança, estudar como ser um CEO mesmo. Sim. Como ser um CEO de verdade. O cara que realmente... O cara que toma decisão. O cara que toma decisão. Chama no peito. Cara, porque se você vende no Mercado Livre e você tá embalando, você não é CEO. Você é vendedor de Mercado Livre. É isso. Então, você tem que entender que a empresa tem vários níveis. Tem o operacional, tático e estratégico. O CEO é quando ele entende tudo isso, cara, ele passa a ser 100% estratégico. A gente até brinca que... Porque ele tem que ensinar as pessoas a fazer, não ele fazer, né? Não, cara, ele tem que escalar o negócio. E ele tem que colocar lá, ele contratou um cara, ele tem que chegar lá e falar, não, cara, é assim que faz. Você entendeu? Eu espero que você faça isso aqui. Faça uma vez que eu vou te acompanhar. Faz mais algumas. Não, agora pegou. Beleza, agora eu vou pro próximo lugar. Então você vai construindo a empresa. Nós, como consultores, também funciona assim, né? Então a gente entende que o mercado muda, né? A gente tem lá, por exemplo, funil de venda. O funil de venda morreu. Então a gente tem outras ferramentas. Eu mostrei uma imagem esses dias, inclusive para alguns vendedores. Falei, cara, esse negócio de funil não existe mais, cara. O funil tá morrendo, cara. Hoje você tem várias fontes de informação, né? O cara vai estar lá, tipo... Vamos dar um exemplo. O cara tá lá... antigamente ele pesquisava no Google. Não, agora ele vai no TikTok, ele vai no YouTube. Hoje, inclusive, o YouTube é um dos melhores canais. Sim. Para você explicar produto. Cara, eu fazia isso. Eu gravava lá churrasqueira lá na época. Lá eu fazia lá, olha, isso aqui é churrasqueira. Sabe, tipo Botini, sabe? Sim. Mais ou menos na pegada do Botini. E aí, cara, isso dava super certo. Entendeu? Você tem tráfego externo rodando no teu anúncio. Então, e aí o que acontece? Tem essa correria toda, esse lastro todo, até que chega 2021, cara. Aí 2021 foi a maior virada de chave da minha vida, até então. Porque aí uma companhia do Brasil, né? Ela absorve outra companhia. Tá. E o presidente faz uma fusão. No começo do ano, saiu no jornal tudo. E o presidente da companhia que foi comprado me ligou e falou, cara, a minha empresa está sendo fundida com outra. Eu preciso de você aqui agora para trabalhar comigo. Né, que é o Camilo, né? O Camilo Stefanelli. Aí eu falei, cara, eu vou trabalhar do lado do Camilo, cara. Eu falei, nossa, legal. Que top. Que legal, cara. É isso que eu quero.
Assim, financeiramente não era a melhor Proposta. proposta. Não era. Só que, cara, De salário. conhecimento era, né? Eu já comentei isso. Salário, cara, ele soma 3 coisas: o quanto você ganha, com quem você se conecta e o que você aprende. É isso. Então, eu falei. As outras duas eram boas, né? As outras duas eram maravilhosas. É. E eu falei, cara, com certeza, cara. Eu fui lá, né? Aí comecei a reorganizar toda a parte online, né? A parte de e-commerce deles, né? E aí, cara, o jogo, ele muda totalmente de nível. Porque no nível corporativo ele é completamente O diferente. nível do que corporativo é é diferente. do seller PME, né? Cara, eu cheguei lá, cara, eu até brinco, cara, eu cheguei lá, minha primeira reunião com o presidente da empresa, cara. Inclusive o Camilo vai ver isso aí, acho que ele vai dar risada. Ele sentou comigo assim, e aí, Lucas, beleza? Falei, beleza. Nossa, nervoso que eu tava, cara. Nervoso que eu tava. Pô, eu tô entrando agora numa fusão de 5,4 bilhões ao ano, cara. E agora? Como é que funciona, né? O que eu vou fazer que aqui, eu tô fazendo aqui, cara? Aí ele olhou pra mim assim, eu vou colocar um adesivo atrás de mim. Ele falou assim, eu vou colocar um adesivo atrás de mim e ele vai se chamar zona de desconforto. Tudo que você aprendeu até aqui é insuficiente pra fazer a nossa empresa crescer. Nossa, cara, aquilo... Cara, ele alugou um triplex na minha cabeça. Só pra galera saber o que o Lucas tá falando um pouquinho, é uma empresa de computadores, né? Só pra galera... Assim, a gente não Uma fala empresa- muitos nomes aqui, mas é uma empresa de computadores, então vocês imaginam o tamanho do mercado que é de informática no Brasil. E na época foi uma fusão muito grande de fabricantes de computadores. Fabricantes de computadores. E aí eu cheguei e, cara, eu tinha a mentalidade do quê? Da margem de manobra. Então, ou seja, eu compro produto importado, eu tenho margem de manobra. Então, eu não preciso vender mais barato no primeiro momento, mas eu tenho margem para baixar, para Sim. subir, para escalar. Agora eu chego num lugar que não tem isso. Porque a gente tá falando daquela empresa lá que na última linha é 2%, né? Exato, agora a gente entrou no lugar onde a margem é extremamente apertada. Então, eu chegava lá para meus primeiros boardings com o Camilo, eu chegava, olha, preciso reduzir esse preço. Ele falou, cara, se for para reduzir preço, eu não preciso de você aqui. Eu mesmo dou desconto e vende. Você não tem margem de manobra. Agora você vai aprender a vender de verdade. Ele brincava comigo, é verdade mesmo. Chegava lá para pedir desconto, ele falava, cara, você não é vendedor, cara. Você não é vendedor. Vendedor não é assim que faz. E foi me ensinando, cara. Eu andei 1 ano do lado dele, do lado de outras pessoas sensacionais lá também, porque lá tem um time maravilhoso Top. também. E tocando consultoria ao mesmo tempo. Então eu trabalhava das 8 às 6 como dentro da Compaq. Da empresa. Dentro da empresa. Corta o nome aí. Eu tô brincando. E das 7 às 2 da manhã como consultor. De Mercado Livre. Cara, eu fiz um ano, 2021 foi um ano que, cara, óbvio que eu tô colhendo até hoje, assim, tanto bom quanto ruim, né? Porque, cara, eu comecei a trabalhar muito e aí tinha o estudo no meio ainda. Eu tinha 1 hora por dia pra estudar. E aí, cara, eu entrei numa aceleração muito absurda, assim, de conhecimento. Porque você tá vivendo num lugar que não se fala mais de milhões, se fala de bilhões. De bi. E aí, cara, o ambiente é diferente. O corporativo ele é muito diferente. O corporativo ele é mais burocrático também, a gente sempre sabe disso. Isso. Só que, cara, ele tem uma estrutura de pensamento e uma estrutura de organização, cara, que você olha pra aquilo e fala, cara, por que o cara que tá faturando 100 mil no Mercado Livre não tem isso, cara? É organizacional, na verdade. Exato, é organizacional, tudo tem reunião, tudo tem pauta, projeto, tudo, o task manager, tem um monte de, tipo, os gerenciadores de tarefas, os gerenciadores de projetos. E aí, cara, eu falava, nossa, cara, isso aqui dá pra aplicar tudo na vida dos sellers, cara, eu tô bem demais agora. E aí que a gente traz esse conhecimento pros caras, né? Traz o conhecimento pros caras. Cara, você tem que fazer isso aqui, é uma sequência de eventos, é esse processo aqui, né? Inclusive, eu tava falando com um cara ontem, tava no Macau ontem, e aí o cara pegou e falou, não, cara, mas, pô, eu vejo esses caras aí, pô, falando que vendia 20 mil e no próximo mês vendeu 1 milhão, não sei o que. Eu falei, cara, o cálculo é muito simples, cara. Se o cara tiver estoque ou tiver alguém importando, ele faz. Você entendeu? Mas tem que ser muito dinheiro. E aí, cara, o cara, não, mas como que o cara fatura 1 milhão? Eu falei, meu amigo, não foque no cara que faturou 1 milhão. Pergunte quanto ele pôs no bolso. Em quanto tempo ele vendeu 1 milhão. Né? Em que canal. É isso. Sabe? Porque o seller, ele se impressiona muito com o número, né? A gente tava até falando aqui de seller que fala de bilhão, né? Uhum. Mas bilhão em quanto tempo? Pô, Exato. 1 bilhão em 20 anos? Eu devo ter vendido 1 bilhão em 20 anos. Mas, pô, em 20 anos... Em 20 anos. Pô, aí pô, é aquela história, pô, 1 bilhão em 20 anos, mas quanto que eu pus no bolso efetivamente? Exatamente, cara. Eu não pus 100 milhões no bolso, nem a pau.
Exato. Entende? E é isso que me impressiona às vezes. Eu até falo pra alguns sellers quando eu converso com eles, né? Porque esse ano tá sendo muito legal, assim, cara. Esse ano a gente tá tendo uma ascensão legal. As pessoas estão nos ouvindo agora, né? Sim. Estão me ouvindo, estão ouvindo a empresa. Cara, e aí o que aconteceu, cara? Tipo, eu chego pro cara e falo, viu, mas você perguntou pro cara quantos por cento ele botou no bolso? Resultado é quanto tá no sobrou de bolso, dinheiro, cara. né? Resultado é quanto tá no bolso. A verdade é essa. Resultado é sempre o quanto ficou no teu bolso. Não é, mas eu vendi 1 milhão. Cara, você vendeu 1 milhão a 10%? Ok. Tá, Sobrou beleza. dinheiro, 100 pau. Mas se você vender 20 milhões a 25, você botou mais dinheiro no bolso. isso. E menos trabalho, menos gente trabalhando, né? É a proporção, né? A proporção. Valor percentual. Então, que a galera não tá entendendo. que a galera não às tá vezes. entendendo. E as companhias, elas são bilionárias, né? Igual o Mercado Livre, que registrou acho que 243 milhões de lucro, 6,5%, né? 6,5%. Cara, aí beleza. Por quê? Porque você tem muito volume de dinheiro, você tem muito GMV, né? Gross Market Value Sim. no jogo, você entendeu? Porque 6,5%, às vezes, pro cara que tá faturando 100 mil, um gerente ganha mais que ele. Você entendeu? Então, tem tudo isso. Mas uma companhia dessa, né? Na companhia dessa, a gente tá falando de valores, assim, estratosféricos, né? E a gente entende também como eles pensam sobre o negócio. É isso. Como eles estruturam o negócio. E que muda o game, E né? que muda o game, cara. Os caras não têm medo de contratar gente boa. E é o que a gente vai aplicando, né? Nos nossos A consultorias. gente vai aplicando. Então, quando eu falo de consultoria hoje, e essa chave virou, né? 22, 23, ela virou, e principalmente agora em 2023, ela virou para isso. Porque como eu habitei nesse lugar, quando a gente começa a falar com sellers que faturam 1 milhão, o entendimento é totalmente diferente. É isso. É outra linguagem. É gradativo. O crescimento Exato. também é gradativo. Do seller também, né? Eu chego para ele e falei, qual que é a tua MC? Né? Então, qual que é a tua margem de contribuição? No corporativo a gente fala P&L, quanto tá teu P&L, qual é o tamanho... Não, no mundo corporativo, quanto maior o P&L que você controla, mais ferrado você é. Então, é assim que funciona. Então, eu chego e falo, e aí, qual que é a tua margem de contribuição? Como é que trabalha? Como é que tá o seu estoque? Qual é o tempo de cobertura do seu estoque? É isso. Cara, tudo os caras têm na mão, você entendeu? E Na para ponta nós, da língua. na ponta da língua. Então, quando a gente pega sellers até ali de 100 mil, 200, 300 mil, às vezes nem isso está construído ainda. Né? E ele nem digo sabe. mais, nem a cadeia de distribuição está construída. Ele está comprando onde tem oportunidade. E aí, ele precisa para você destravar do 6º dígito para o 7º, ele é mais de dentro para fora do que de fora para dentro, na minha opinião. É mais quando você para e fala, cara, agora deixa eu preciso entender esse negócio. Deixa eu aprender, deixa eu desenvolver. Perfeito. Entendeu? Aí eu falo, mas qual que é a diferença? A diferença é essa, cara. Porque se você colocar... A gente brinca, né? Que tem agora acho que é o Pronamp, né? O empréstimo que a galera tá pegando. Cara, se a maioria dos brasileiros hoje pegasse Pronamp, eles comprariam um Renegade e um iPhone. Nossa. Você entendeu? E uma raquete de E uma raquete de beach tênis, entendeu? Pra impressionar quem não precisa. Então, é a mentalidade que muda. E a minha também mudou. Eu também compraria um Renegade e um iPhone. Né? Ou eu compraria um Accord usado, antigo, e usava o resto do dinheiro pra manutenção do carro. Tá certo. Mas, então, é essa mentalidade que muda assim, eu vejo essa muito é a virada de chave que a galera tem que ter. Que a galera tem que ter. Então, hoje, chega um momento, cara, que você não precisa mais só aprender sobre vendas, você precisa estar na rua, aprendendo, pegando, conversando com o fornecedor. Entendendo e fazendo network. E, cara, estudando. Eu falo que, assim, o conhecimento, ele alavancou a minha vida, sabe? Então, eu nunca deixo de estudar. Né? Então, cara, E aí, cara, finalizo isso, né? Aí, março de 22, eu chego no Camilo, falo, Camilo, obrigado. Tchau. Cara, a faculdade e o pós que eu fiz aqui, eu não vou fazer em lugar nenhum. E aí, corro, e aí... começa a construir, aí a Rimmel já existia desde 2020, mas aí eu falo, agora eu vou dar vida para ela, de fato. E é onde você tá agora. E é onde eu tô agora, né? E é onde nós vamos fazer o evento no dia 22/9, né? Cara, esse evento vai ser fora da curva, cara, fora da curva. Ó, pessoal, nosso tempo tá esgotadíssimo aqui. Eu queria convidar você que gostou desse bate-papo, gostou da conversa que a gente tem aqui, também está com a gente no dia 22/9. No evento, né? No Sorolands. É só quem quer crescer. Se você não quer quem quer crescer, crescer dói, é desconfortável, você perde um pouco de cabelo, você perde um pouco de noite de sono. Se você não estiver disposto disso, nem vai, cara. Por favor, nem vai. Eu trouxe o Lucas aqui para fazer o podcast e também porque ele é meu parceiro nessa empreitada que eu tô fazendo do Sorolands. E eu quis realmente levar o evento para fora da cidade de São Paulo,
porque é pra criar um certo desconforto, mas não é tão desconfortável assim, né? E pra Não, o cara que quer ter um carrão vai pra lá. Como você mesmo fala, né? O cara que quer faz, se vira, dá um jeito. Não, o cara dá um jeito. Ele se desdobra em 20, 50, né? Ele dá um jeito. Quem quer faz. E a gente quer fazer um negócio que sem mimimi, sem blá blá blá, sem jornadinha do herói, sem nada, né? A jornada do herói, vocês conhecem a maioria de todos nós pelo YouTube, pelas redes sociais. É mais ou menos o que eu fiz hoje aqui. Né? Um pouco do que eu fiz hoje aqui pra não precisar fazer de novo, né? É isso. Então, e assim, cara, não é só mostrar o que fez, é mostrar como fez. Mostrar como fez. Então, aqui eu mostrei um pouco do que a gente fez, né? Mas lá eu vou poder mostrar como a gente faz no dia a dia. Isso. Entendeu? Quando os outros palestrantes também já estão sabendo disso, de que eles precisam mostrar como faz no dia. Então, até a escolha dos palestrantes que a gente escolheu foi a dedo. Foi a dedo. É gente que a gente sabe que vive o game. Que a gente conhece. Que vive o game. Que eu, pelo menos, já vi a operação do cara rodar. É isso aí. Né? Então, o cara que for, não pode perder. Porque, olha, cara, eu brinco, vai ser a virada da mentalidade. Você vai deixar de ser vendedor e vai virar dono do seu negócio. Eu vou colocar o link aqui nos comentários aqui no descritivo desse vídeo aqui. O link para vocês que quiserem ir nesse evento. Estão todos convidados aqui. Então, a partir dessa quinta-feira aqui, está aberto o carrinho para a galera comprar e aproveitar o desconto, né? né? Aproveitar o desconto. É isso aí, do primeiro lote ainda vai estar. Primeiro lote, se até lá tiver no ar, já tem bastante venda. Já tem bastante venda. Pessoal, muito obrigado, Lucão. Meu irmão, obrigado pelo convite. Espero que eu tenha contado um pouco e ter somado um pouquinho mais na vida de quem tá nos ouvindo. Sair daqui pelo menos com alguns insights importantes para poder construir. Teve muito ouro aqui, né? Eu espero que sim, cara. Eu espero que sim. Eu acredito que a gente falou muita coisa legal. Se o pessoal ficar bem atento, teve muita sacadinha aqui. É isso, né, Lucão? Aí. Meu irmão, tamo junto. Obrigado, irmão. É nóis. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Pessoal, conto com vocês. Semana que vem tem outro podcast e estamos juntos. Vem comigo e... Bora!